Olá, professor da Rede Estadual do Estado de Minas Gerais. Sou o professor Gianni Amaral. Essa semana trabalharemos competências socioemocionais voltadas para vocês, docentes. Comigo aqui no estúdio, a professora Isabela Vanhan. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês estejam bem. Bem-vindos a esse ano letivo de 2022. Eu sou a professora Isabela Vanhan, professora de Ciências e de Biologia e formadora, faço parte da Escola de Formação do Estado de Minas Gerais. E nós estamos dando início a um projeto muito bonito, né? Que vai tratar da formação de docentes. E é um projeto feito por docentes para docentes, né, Gianni? Isso. Vamos iniciar então, professora. Bom, vamos iniciar nesta aula, né, um assunto muito legal que é tratar de competências socioemocionais. E nesta aula vamos falar sobre autogestão. Vamos apresentar a macrocompetência socioemocional, autogestão, e as competências a ela relacionadas no contexto do desenvolvimento da educação integral e a importância do desenvolvimento dessas competências para a vida do docente. Bom, o que são competências socioemocionais? São capacidades individuais que se manifestam nos modos de pensar, sentir e nos comportamentos ou atitudes para se relacionar consigo mesmo e com os outros, estabelecer objetivo, tomar decisões e enfrentar situações adversas ou novas situações. Bom, sobre esse assunto, é importante a gente entender que o autoconhecimento das nossas emoções é tão importante quanto a gente ter o nosso conhecimento dos aspectos cognitivos. Então, por exemplo, um professor de matemática precisa saber dar aula de matemática, ele precisa saber os conceitos, os procedimentos da matemática. Mas tão importante quanto esses conhecimentos do campo cognitivo são os conhecimentos ou o autoconhecimento socioemocional. E isso está relacionado com a capacidade de desenvolvimento pleno do docente e do favorecimento dessas competências socioemocionais também para os estudantes. O que são competências cognitivas, então? São aquelas competências relacionadas ao conhecimento técnico-científico. Então, por exemplo, um professor de Ciências e Biologia que sabe sobre processos de respiração celular, por exemplo, ele tem aquela competência cognitiva. As competências socioemocionais têm a ver com esse autoconhecimento e autocuidado, né, para que você entenda as suas emoções e quando a gente junta competências cognitivas com as competências socioemocionais, a gente favorece a educação integral. A educação integral é importante e ela é priorizada pela Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, e ela precisa fazer parte do sistema educacional, né, da educação. Porque não basta hoje apenas aprender as competências cognitivas. A gente precisa se desenvolver como um sujeito pleno para que os nossos estudantes e a gente mesmo se sinta preparado para lidar com esse mundo aí do século XXI, com os desafios desse mundo do século XXI. Certo, Gianni? Certo. Então vamos lá, vou apresentar a vocês agora esta matriz com as 5 macrocompetências que serão trabalhadas nesta semana de acolhimento aos docentes. Então vamos lá, em vermelho, autogestão, que é o que vamos tratar aqui. Em amarelo, engajamento com os outros. Em verde, amabilidade, é a 3ª macrocompetência. A 4ª macrocompetência, resiliência emocional. E a 5ª e última macrocompetência, abertura ao novo. Importante destacar que essa matriz de macrocompetências harmoniza-se com os conteúdos, as 10 competências constantes na Base Nacional Comum Curricular, né, que rege os currículos escolares no país, com o compromisso de uma educação integral e com o desenvolvimento pleno dos nossos estudantes, certo? Bom, e aqui também vale a pena destacar que dentro dessas macrocompetências existem 17 competências que estão relacionadas. Por exemplo, a autogestão, que é a nossa competência destacada em vermelho, a gente tem a determinação, a organização, o foco, a persistência e a responsabilidade.
no engajamento com os outros, iniciativa social, assertividade e entusiasmo, em amabilidade, empatia, respeito e confiança, na resiliência emocional, tolerância ao estresse, autoconfiança e tolerância à frustração, e finalmente em abertura ao novo, aqui em amarelo, curiosidade para aprender, imaginação criativa e interesse artístico. Bom, então a autogestão, voltando aqui um instante só para frisarmos, a autogestão é a única macrocompetência que traz consigo 5 competências relacionadas. As outras 4 são 3 competências relacionadas apenas, certo? Então vamos lá, autogestão, determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade. Essas são as 5 competências relacionadas à macrocompetência autogestão. Novidade para você, docente? Claro que não, né? Determinação, organização, foco, persistência, responsabilidade faz parte do nosso trabalho. Né? E é importante, eu quero fazer um convite aqui para os docentes que estão nos assistindo, lembrando que é uma aula específica, especial para você, docente. Pega um caderno, um diário de bordo, aquilo que a gente chama de diário de bordo. Pode ser digital, pode ser um caderno de escrever mesmo, não tem problema. Tome nota daquilo que faça mais sentido para você aqui nesta aula, tá? Inclusive, essas competências relacionadas à autogestão. Porque depois a gente vai fazer uma vivência que vai requisitar de você essa anotação. Então fica a dica, se você puder, corre lá, pega um caderno ou o seu notebook ou o seu celular e começa aí a anotar algumas informações que eu acho que você vai aproveitar melhor a nossa aula, tá bom? Bom, o Diane comentou que nenhuma desses termos, né, nenhuma dessas competências provavelmente é novidade para você. Mas é importante que a gente tenha em mente que o trabalho com as competências socioemocionais deve ser feito de uma maneira intencional. Então, é preciso que a gente tenha uma intencionalidade pedagógica no trabalho com as competências socioemocionais, tá? E por quê? Muitas vezes, o professor desenvolve, por exemplo, uma sequência didática e ele pensa, bom, vou favorecer nessa sequência didática a competência de organização, mas isso não é explicitado para os seus estudantes. Então é importante que a intencionalidade pedagógica exista e que essa competência socioemocional esteja explícita e focada, para que de fato você consiga perceber evidências de que os estudantes estão favorecendo ou não aquela competência e pensar em melhorias, por exemplo, se for esse o caso, dentro da sequência didática. Bom, a autogestão, então, indica a capacidade de ser organizado, esforçado, ter objetivos claros e saber como alcançá-los de maneira ética. Relaciona-se com a habilidade de fazer escolhas na vida profissional, pessoal ou social, estimulando a liberdade e a autonomia. Isso. E é importante que a gente perceba que esta competência socioemocional está elencada, está relacionada com as 10 competências gerais que estão descritas na Base Nacional Comum Curricular. Então, eu peguei aqui alguns exemplos para mostrar para vocês. Então, a autogestão e a competência número 6 da Base Nacional. Então, ela diz o seguinte, a competência 6, valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, apropriar-se de conhecimentos e experiências que possibilitem entender as relações próprias do mundo do trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência, crítica e responsabilidade. Esses termos que eu destaquei em amarelo justamente estão muito relacionados à competência autogestão. Bom, a gente também tem a competência número 7, muito relacionada com a autogestão, principalmente nesse posicionamento ético. Porque uma coisa importante sobre a autogestão é justamente que a gente precisa de fazer uma autogestão, se autogerir, para alcançar os nossos objetivos de forma
ética, sem sair atropelando todo mundo por aí. E essa competência número 7 fala sobre esse posicionamento ético. E, por fim, a competência número 10 fala sobre agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, que é uma competência muito importante da autogestão, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Oh, desculpa. Passou uma aí. Isso. Bom, professor, então vamos iniciar aqui perguntando a você, que você imagine aí, e lembrando do diário de bordo sugerido pela professora Isabela, talvez você queira anotar alguma dessas questões aqui, algumas. Como está a sua autogestão docente? Como ocorreu o seu planejamento? Desenvolveu adequadamente os objetivos e os meios para atingi-los? Como avalia sua gestão do tempo? Foi diligente e comprometido com o processo? Persistiu diante de situações desafiadoras? Durante sua prática, você esteve concentrado? Se preparou, mediou bem e fez problematizações significativas para os estudantes durante a aula? Bom, sobre essas questões apontadas pelo Gianni, eu vou voltar só um minutinho. É importante que a gente perceba que são questões de autopercepção. E essas questões fazem uma indicação sobre como que está a sua autogestão, né? Então, procura pensar sobre isso, procura refletir e anota no seu diário de bordo. É importante que essas competências né, sejam desenvolvidas não só para a nossa vida profissional, mas também para a nossa vida pessoal. Então, essa autogestão envolve competências relacionadas, de novo, à capacidade de persistir, comprometer-se com responsabilidade, se organizar, enfim, cumprir com os compromissos que você faz consigo mesmo no seu dia a dia, tanto para a vida pessoal quanto para a vida profissional, né, Diane? Isso. Bom, qual competência da autogestão, lembrando que nós falamos que a autogestão, a macrocompetência autogestão, traz consigo 5 competências relacionadas, certo? Então, dessas 5, qual competência da autogestão pode estar representada nesta imagem, professora? Bom, aqui a gente vê uma imagem que mostra uma lista que pode ser de tarefas e aquele check, né? Aquele check do lado dessa lista conforme a gente vai cumprindo essas tarefas. E aí, docente, você já pensou daquelas 5 competências que a gente falou, que você anotou aí no seu diário de bordo? Qual que pode estar mais relacionada a essa imagem? Então, a gente tem aqui principalmente a competência organização, que é a habilidade em se organizar o tempo e as atividades para atingir uma meta e gerenciar os seus compromissos futuros. Vamos para a próxima imagem? Olha que imagem bacana. Qual competência pode estar relacionada a essa imagem? A gente vê aqui, né, uma pessoa tentando aí trabalhar e, gente, o famoso smartphone, né, chamando a atenção e desviando, né, Diane? Isso. O que vocês acham? Está desviando a atenção ou tem chance de desviar a atenção? Então, nós podemos pensar em foco, né? Concentração na atividade que se deseja realizar. É um dos itens, uma das competências relacionadas à autogestão, né, de suma importância também, assim como a organização. Talvez a organização seja uma das mais importantes, né, também, mas todas, enfim, são importantes, todas as 5. A organização, por exemplo, ajuda a manter o foco, né? Então, muitas vezes as competências são trabalhadas juntas, né? Uma coladinha de mãos dadas ali. Se complementando, uma né, com a outra, professora? se complementando, exatamente. Eu adoro essa imagem, né? Esse filme, né? Quem já assistiu aí A Era do Gelo, é um filme muito famoso, né? E tem aí o nosso Scratch, né? Que é o esquilinho que fica atrás da noz, né? Enfim, dessa bolinha aí o tempo todo. Ele é obcecado por essa bolinha, né? Isso. E qual que é que você acha, docente, que é a competência da autogestão associada a essa imagem? Você consegue me dizer, Diane? Bom, eu vou sugerir que seja a determinação,
Será? Será? Vamos ver. Vamos ver? É a persistência. Olha, tá vendo? Então, essas competências relacionadas à macrocompetência autogestão, elas, de certa forma, se completam, como falamos no slide anterior, né? Superação de obstáculos para completar tarefas e concluir combinados, certo? Uma coisa interessante sobre a questão da persistência e determinação na persistência, a gente tem a característica de você não desistir diante dos desafios. Então, é um dos pontos mais fundamentais relacionados. Um comprometimento maior, né, de elaboração, de execução, né, professor? Exatamente. E nessa imagem aqui, a gente tem aqui 4 mãos, né? No fundo dessa imagem, a gente tem engrenagens mostrando que algo funciona quando se trabalha a 4 mãos, aqui pelo menos, né? E que competência da autogestão você acha que está relacionada aqui, docente? O que você acha, Diane? Eu acho que é responsabilidade. Vamos ver? Olha, envolve tomar para si um combinado. Eu me responsabilizo, né, pelo que foi combinado. Assumindo os compromissos de realizar as tarefas planejadas, mesmo diante de dificuldades, porque dificuldades também são elementos que fazem parte do nosso fazer docente, certo? Significa prever as consequências dos nossos atos em função do bem-estar coletivo. Muito bem. E mais uma imagem para a gente poder explorar. A gente tem aqui 2 pessoas e um grande desafio a ser superado, né? E que competência da autogestão está representada aqui? Então, aquela outra a gente falou sobre persistência e aqui, finalmente, a gente tem a determinação, né, Diane? Isso, determinação pressupõe dar o melhor de si e desafiar-se para atingir um objetivo. E o trabalho do docente precisa muito dessa competência relacionada, bem desenvolvida, bem trabalhada, certo? Bom, a competência da autogestão, quando bem desenvolvida nos profissionais da educação, ela simboliza algumas questões. Então, a primeira coisa, os profissionais, eles se tornam mais atenciosos e preocupados em concluir suas tarefas de modo mais eficaz, tendem a apresentar menores níveis de burnout e ser mais proativos, são mais propensos a se sentirem mais motivados e a apresentar maior eficácia no ensino e gerenciam a sala de aula e auxiliam na promoção da autogestão dos estudantes. Bom, falando em burnout, nós vamos aqui continuar o que significa autogestão bem desenvolvida. Então, atenciosos, preocupados. Mais motivados, né? Então, são competências relacionadas, as competências relacionadas à macrocompetência autogestão é que vão compor, né? Vamos dizer assim, um conjunto de ferramentas para que você, docente, possa trabalhar, lembrando sempre da questão do autoconhecimento, né, professora? Exatamente. Que é muito importante para nós, do nosso controle emocional e etc., para que você possa desenvolver a autogestão, a priori, no seu fazer docente e também para passar isso para os nossos estudantes. Isso certo? mesmo. Bom, e assim a gente finaliza esta aula. Nesta aula você aprendeu, docente, sobre a macrocompetência autogestão e as competências relacionadas, determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade. Eu agradeço muito a sua atenção. Diane? Obrigado, docentes. Continuem conosco. Essa semana é a semana de acolhimento. São aulas elaboradas para vocês. Por gentileza, não percam, será de grande proveito. Muito obrigado e até um próximo encontro. Até já!